aqueles que te amam, aqueles que te servem, ó Deus. E, ó Pai, se entre nós, ó Pai, aqueles que ainda precisam declarar seu amor a Cristo, precisam se entregar ao Senhor, que o Senhor mova os corações, ó Deus, para que se prostrem diante do Teu Filho amado, que é nosso Rei e Senhor. Nós rogamos, ó Deus, em nome dEle, que nosso Salvador, nosso Rei e Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar a equipe de cânticos, nós vamos louvar o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Bom que você veio aqui essa noite. Se abra o seu coração, a sua mente. Declare o seu amor ao Senhor essa noite, através do seu louvor. Em Lamentações 1, 22, 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente possa declarar junto agora, né? Não importa a circunstância, não importa o que estamos passando, as dificuldades, porque o amor do Senhor nunca falha. Amém? Vamos louvar. Nós palmas assim, ó. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha, não falha não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha, Pois Ele é o mesmo sempre. Tu és o mesmo pra sempre. Eu sei que me amas, teu
dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha, não falha, nunca falha, não. Teu amor não falha, não falha, nunca falha, não. Teu amor não falha. Amém? Louvamos o Senhor, porque o teu amor é constante, Senhor, e não muda e se renova a cada manhã. Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor, por tão grande fidelidade e amor que o Senhor tem para conosco. Oramos em Jesus, o nome dele poderoso. Amém? Amém. Vamos cantar desse amor. Ó, quão lindo esse nome é. Contar a história da salvação, né? Que o Senhor deixou a sua glória para vir nos buscar. Vamos louvar o Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu, Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. existe amor maior. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ele venceu a morte, foi até a cruz, e o véu que nos separava não nos separa mais. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível,
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Aproveite esse momento agora. Declare o seu amor ao Senhor numa oração de louvor e adoração ao nome dEle. Porque Ele é Senhor e Rei. Apocalipse 4:11 diz: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas e formadas. Vamos nos prostrar diante dEle, exaltar o nome do nosso Rei. Ele está acima de tudo, de todos. Ele é o Todo-Poderoso. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem Tu és. Vamos declarar: Ele é. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos Teus pés, erguemos o Teu santo nome. Em adoração, Senhor, em adoração, nos entregamos a Ti. Toma o Teu lugar e habita
vozes femininas começando a cantar agora. Acima de todos, acima de tudo. E os homens entram nos anjos, tá bom? Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Homens, os anjos E os homens, os céus e a terra, todos montanhas e mares, montanhas e mares, declaram quem tu és, pois Ele é Senhor e Rei. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás pra sempre, reinará prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós. Declare. Ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus. Cante com a sua voz, ó Santo Deus. Ó Santo Deus, tu mereces, Senhor, a nossa adoração. Ó Santo Deus, Reina sobre todas as coisas, sobre todos. Ó Santo Deus, tu reinas eternamente, Senhor. Ó Santo Deus, ó Santo Deus. te agradecemos, Senhor, porque a tua bondade nos segue todos os dias, ó Pai. E temos tantos motivos para te agradecer, ó Deus. Por isso declaramos que só o Senhor é santo, digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai, e a nossa vida. Nosso coração é teu, ó Deus. Nós pertencemos a ti. Obrigado pela tua doce presença aqui entre nós essa noite. Nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Pode estar. Quero convidar as crianças, venham à frente, nós vamos orar. E as crianças? Vamos. Isso. Tudo bem. Vamos orar, crianças? Vamos orar? Orar? Posso anotar aqui ainda?
Vem aqui, vem. Isso, crianças, vamos orar? Então vamos. Ó Pai do céu, bendito seja o teu nome. Obrigado a Deus pelos filhos que o Senhor nos dá. Obrigado a Deus pela herança da tua casa, da tua igreja, ó Deus. Filhos que vão servir e que vão, ó Deus, ser instrumento, já são instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Usa-os, ó Deus, como bons instrumentos que são, ó Pai, para nos lembrar, ó Deus, da nossa dependência a Ti, lembrar, ó Deus, da nossa necessidade que temos do Senhor, ó Pai. Que eles também sejam lembrados dessas verdades agora pelas aulas que terão. Abençoe os professores, ó Deus, conduz o coração das crianças na Tua presença. Nós oramos, ó Pai, pedindo não só por eles, mas pelos nossos jovens também. Que o Senhor, ó Deus, conduza a todos nós, ó Pai, adultos, jovens, crianças, diante do Senhor, ó Pai, para amar mais ao Senhor, para servir mais a Cristo Jesus e servir ao Teu povo. Nós oramos em nome do nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém. 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 Podem seguir então com os professores. Eu consigo amarrar pra você, eu acho. Os jovens também? Eu só sei amarrar isso. Ok, acho que vocês ouviram mais que eu. Jovens, adolescentes e as crianças. Acho que eu estou sem conexão aqui, mas vamos lá. Olha, esse é um dos textos mais difíceis para se pregar. Eu vou começar por aqui. Qual seria uma das doutrinas mais difíceis para vocês? Eu vou sugerir algumas aqui. A doutrina da Trindade. Doutrina difícil de articular, de explicar. Talvez a doutrina da eleição, da salvação. Essas são assuntos, não é? Polêmicos, têm as suas dificuldades. Qual outra doutrina aí que balançaria com a nossa cabeça? Talvez da continuidade dos dons, né? Da não continuidade, enfim, são coisas que vão rondando aí as discussões, né, nos grupos cristãos. É claro, essa pergunta é meio tricky aqui, né, porque na verdade eu vou falar de uma doutrina que envolve muito mais a nossa questão prática, que é a doutrina da submissão. E essa realmente é uma doutrina que mexe com o nosso coração. E mexe com o nosso coração porque nós temos problemas com submissão desde o início da nossa história. A nossa história começa assim, não é? Se você fala do primeiro casal e do pecado que eles cometeram, eles pecaram justamente porque não se submeteram ao Senhor. E então, negando a submissão a Deus, criaram ou trouxeram, né, para a nossa história todo o caos que hoje nós vivemos, e a gente vê essa situação de insubmissão ou de dificuldade com submissão desde o início da vida, né? Quando você vê uma criança se esticando no colo do pai, nem sabe falar, mas se estica assim, forçando contra o pai, a mãe, porque as coisas não estão do jeito que ela quer. Ali se demonstra um pouco do problema da insubmissão. Quando você vê uma criança andando no shopping, colocando a mão aqui na cintura e apontando para uma pessoa
30 anos mais velha que ela e dizendo alguma coisa assim, você vê que há um problema de insubmissão com crianças desde a tenridade. Você vê adultos tendo problema com o chefe porque não gosta de alguém dando ordens. E aí você tem então adultos lidando com problema de insubmissão. Quando você fala do contexto familiar, certamente há problemas na relação da mulher com o seu marido, quando a Bíblia fala também sobre submissão. Quando a gente olha para as taxações, para os impostos e a tentativa de se esquivar, talvez um problema com a submissão. Quando a gente anda no trânsito e a gente passa da velocidade, corta o farol, né? Faz uma curva inadequada, olha, a gente está lidando ali com um problema de insubmissão. Então veja, em todas as áreas, em todas as idades, em todos os momentos da nossa vida, nós vamos lidar com esse problema, porque isso está no nosso coração. E uma vez que está no nosso coração, Pedro, ele vem apontando algo sobre a realidade do povo de Deus que poderia talvez confundir alguns corações um tanto insubmissos em algumas ocasiões. Eu quero lembrar o que nós ouvimos anteriormente sobre a mensagem. Nós estamos agora na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos do verso 13 ao verso 17. E na última vez, nós vimos o verso 11 ao 12. E eu resumi da seguinte forma: viva como um forasteiro, lute como um soldado e comporte-se como um embaixador, como um representante. E isso foi o que nós vimos na última vez que nós nos encontramos. Ou seja, nós não vivemos a nossa vida pensando somente no aqui e agora. Há algo que tomou o nosso coração, que é o conhecimento da eternidade e o descanso na eternidade. E esse olhar para a eternidade faz com que nós enxerguemos a nós mesmos a realidade que vem sobre nós em Cristo Jesus. Nós somos forasteiros nessa terra. Nós somos estrangeiros. Nós não pertencemos mais às nações da terra, não importa qual seja, porque é uma nova nação que nos recebeu. E nós somos agora dessa nação celestial, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, como diz os versos anteriores, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa raça eleita, esse sacerdócio real, esse povo santo, essa nação de propriedade exclusiva do Senhor, agora não pertence mais às nações da terra. Mas ainda lida com as lutas no seu coração, porque uma vez que veio da terra, né, veio dessa cultura ainda pecaminosa, o pecado trabalha ali nos seus cantinhos escuros. Embora ele tenha recebido a libertação do pecado, esse povo tenha recebido a libertação do pecado, ele ainda luta contra o pecado que reside ali nos cantos do seu coração. Então ele luta como um soldado, ele tem a consciência de que todo dia está nessa batalha contra o pecado. Mas além disso, há um chamado sobre todos nós, e o chamado de sermos representantes, ou como Paulo diz, embaixadores. Nós falamos em nome daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós falamos em nome dele, nós representamos ele no nosso falar, no nosso agir, no nosso cuidado, na manifestação de amor que temos um para com o outro. Em tudo isso nós somos representantes do Senhor. Então seja no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, nas relações com os amigos, no momento de lazer ou no momento de crise, em todos esses momentos nós somos chamados a sermos embaixadores, representantes de Cristo Jesus. Isso nos tira, então, desse contexto, eu vou usar essa expressão, desse contexto mundano, ordinário, comum, porque nós somos agora de uma outra nação. Mas veja, cristãos ali na época vinham de vários tipos de pensamentos diferentes.
Então você tinha grupos herodianos, grupos de zelotes, todos eles ali, os herodianos no caso mais a favor do governo e do Império de Roma, os zelotes aqueles insurgentes que gostariam de derrubar o Império, os fariseus que não aceitavam a ideia de que houvesse um governo de gentios sobre eles, mas eles lidavam ali de forma meio política com a situação. Então você tinha vários grupos ali no contexto dos que foram convertidos agora ao cristianismo. E eles carregavam em si, no seu coração, ainda algumas lutas. E agora imagina, num contexto como aquele, com aquelas lutas, com aquela visão, era como se alguém viesse, eu vim da extrema esquerda, né? Falando em termos políticos, ou da extrema direita, ou sei lá, da direita, esquerda, do centrão, o que fosse. E aí vem para a igreja convertido, né? Eu estou só colocando em termos políticos aqui, não para focar nesse assunto, embora a gente vai rondar um pouco em torno dele também. Mas eu quero dizer para você que esse tipo de realidade de alguma forma existia lá também. Você tinha pensamentos mais extremistas de um lado, você tinha pensamentos de outro, você tinha ideias ali mais politizadas e tal, e expectativas que o povo tinha. E os cristãos ali naquele contexto, convertidos agora, querendo entender da sua fé, eles são informados de que não pertencem a esse mundo, eles pertencem a outra nação. E agora, o que eu posso fazer? Já que eu não pertenço a esse mundo, a essa nação, eu posso largar a mão de tudo, eu não preciso mais obedecer nenhuma autoridade, eu não preciso mais me submeter a ninguém, eu só me submeto a Cristo. Talvez Pedro tivesse essa preocupação quando ele escreve a carta, e então logo depois de dizer que nós somos forasteiros, estrangeiros nesse mundo, ele fala sobre esse assunto de autoridade. E aí ele vem então no verso 13 em diante, nos dizendo o seguinte, vou ler o texto aqui, 13 a 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Bom, no verso 12 ele diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O verso 12 é uma preparação para o que vem em seguida. Ele é uma preparação porque Pedro está dizendo basicamente o seguinte, olha, quando você é tocado pela graça de Deus, quando você é convertido em Cristo Jesus, quando você é salvo para essa nova realidade, você tem um chamado agora para se manifestar diante dos homens como, eu vou colocar nessa expressão, não é a mais adequada, mas como um bom cidadão. Alguém que as pessoas vão ver e vão de alguma forma admirar pela justiça, pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão, pelo cuidado e pela forma como lida um com o outro. Então isso serve como uma base através, um fundamento, no meio do qual Pedro então vai construir essa narração daquilo que nós temos aqui como a ideia da submissão. E submissão ele vai falar sobre a submissão ao governo, a submissão às autoridades no ambiente de trabalho, a submissão no ambiente de família e, finalmente, a submissão ao Senhor. Então, essa estrutura vai seguir aqui na carta e nós vamos ver tudo isso em partes. Hoje nós vamos falar sobre as autoridades governamentais. Eu quero destacar, talvez, 4 coisas aqui. Primeiro, o princípio da submissão. Depois, os particulares da submissão. Em terceiro lugar, o propósito da submissão. E, por fim, a prática
da submissão. Então, é isso. Vamos começando ali pelo princípio da submissão. Eu quero ler de novo o verso 13, que diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Talvez você diga, olha, para eles talvez fosse fácil se eles não soubessem, não conhecessem as autoridades do nosso país. Olha, se eles soubessem quem está governando ali, olha, o Canadá, ou o Brasil, ou o que quer que seja, qualquer outro país aí que venha à sua mente, eles iam ter dificuldade com isso aí, mas na época lá era tranquilo. Olha, eu vou dizer com clareza, não só não era tranquilo, como era ainda pior. Pedro escreve essa carta mais ou menos no ano 63, 64, talvez 65, nesse período aí do primeiro século cristão. Naquele período, eu posso dizer com convicção, não havia democracia em Roma. Não havia democracia, não havia algo que nós chamamos de liberdade de expressão. César, que na época era Nero, e tem que fazer um parênteses que pouco mais de, talvez, 3 anos ou 2 anos, que Pedro escreveu essa carta, se revelaria como o próprio inimigo da fé, o anticristo, era quem ditava as regras. Esse era o homem. Não havia quem se levantasse contra ele. Esse era o homem. Ele dizia e era feito. Ele determinava e era executado. Era ele quem ditava as regras. E de uns anos até ali, entre os Césares, né, que vieram até antes de Nero, eles começaram a ser considerados pelo povo como divindades. Eles eram a própria representação da divindade entre eles. De forma que, em algum momento, começou-se a cultuar os imperadores. E cultuar implicava em que as pessoas de todas as províncias, pelo menos uma vez por ano, deveria ir até um lugar de adoração, provavelmente diante de uma estátua do imperador, acender um incenso e declarar com a sua boca publicamente: César é o Senhor. Depois disso, ele ficaria livre para adorar o Deus que ele quisesse. Mas ele tinha que declarar que, antes de tudo, César era o Senhor. Já dá para imaginar o quanto isso era difícil para os cristãos, não é? O quanto isso era não só difícil, mas era impossível para os cristãos. E então cristãos começaram a ir nessas ocasiões e declarar: Jesus é o Senhor. Pronto. Isso já desencadeava um monte de coisa, inclusive pena de morte. Então eles começaram a serem mal vistos pela sociedade porque não se adequavam de alguma maneira àquilo que o imperador declarava. Além de outras coisas, havia escravidão. Só para você ter uma ideia, para cada um homem livre havia 3 escravos. Para cada um homem livre, você tinha 3 escravos. E o escravo, alguns eram bem tratados, eram como parte da família, mas alguns eram simplesmente objetos. E eram tratados como nada. Podia bater, podia espancar, até matar alguns escravos, e isso não implicava em nenhuma repreensão sobre o Senhor. Então havia taxações também extremamente abusivas. Bom, a gente sabe um pouco o que é isso, mas eles também viviam essa realidade, viviam de forma bem agressiva. Isso rondava a experiência da vida deles, e eu posso dizer que era
pior do que as experiências que nós temos. Hoje nós temos liberdade. Olha só, nós estamos aqui. Há algum perigo sobre nós de nos reunirmos e falar da palavra de Deus? Aqui não. Em outros lugares certamente há. Mas aqui Deus nos deu essa liberdade. Nós não precisamos declarar que outra pessoa é Senhor, senão o nosso Senhor Jesus, e nós declaramos isso publicamente. Podemos fazer isso publicamente, devemos, aliás, fazer isso publicamente. Isso não vai implicar em morte agora. Então há uma situação ainda melhor para nós. E Pedro, diante desse contexto, diante dessa situação, é que ele escreve o que ele escreve. Sujeitai-vos a toda autoridade humana, por causa do Senhor. Sujeitai-vos. Em grego, hipotasso vem de uma expressão militar que significa algo como alinhar-se debaixo de um comando. Então era você se juntar àquilo ali, seguir aquelas regras, seguir aquele rumo que era ditado então pelo governo, pelos governantes da época. E esse então era o princípio da submissão que Pedro está falando. Ele está falando isso mesmo: sujeitai-vos a toda autoridade humana. Agora, quais são os particulares? Quem eram essas autoridades? Eu já me referi a Nero, né? Ao rei. Aqui o texto diz o rei, os governadores, né? De uma forma geral. Nero era o rei, era o imperador. E Nero, você sabe pela história que no ano de 64 acontece um incêndio terrível em Roma, um incêndio que acaba com grande parte da cidade, e todo mundo fica ali na dúvida em quem começou aquele incêndio, apesar das suspeitas, porque anteriormente, na sua loucura, o imperador queria reconstruir Roma, e ele só poderia reconstruir da forma como ele imaginava se primeiro Roma fosse destruída. E de repente, depois de umas ideias assim, Roma começa a ser destruída. O que acontece? Então havia muitas suspeitas. E para desviar suspeitas dessa Roma destruída, Nero ele precisa apontar a culpa para alguém. Qual era o grupo que estava ali surgindo, fazendo barulho, criando de alguma maneira indireta ou direta confusão entre os judeus, entre os romanos? Em todo lugar do mundo se falava deles, eram os cristãos. E aí ele coloca a culpa nos cristãos. E então começa o que a Bíblia chama de a grande tribulação, a grande perseguição, e que assim é devastadora. E a gente tem então 7 anos ali, até a destruição do Templo de Jerusalém, com um período cruel, brutal, de mortes assombrosas, de espetáculo público dos mais violentos, de chacotas com cristãos, de forma a assassinar eles publicamente, diante de familiares e tudo mais, e enfim, todo tipo de atrocidade que você pode imaginar. Isso se deu com aqueles que declaravam Cristo como Senhor naquele período. Esse era o grande imperador. Certamente ele não faz isso sozinho, há pessoas ao redor dele, governantes e tudo mais, e eles estavam ali. Agora, não só naquela época, os cristãos viveram e vivem em momentos em toda a fase do mundo, onde há Neros, onde há Alexandres, onde há Hitlers, onde há o que for. E a gente tem isso acontecendo na história, em todo lugar. E eles estiveram debaixo dessa realidade sob Nero, e os cristãos em lugares como a Síria hoje, em lugares como o Irã, estão debaixo de terríveis autoridades também, lugares da África e tudo mais, onde a perseguição ainda é assustadora.
Mas Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 13, verso 1, ele diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. E eu sei que até agora o meu coração e o seu coração está tremendo com tudo isso, não é? A gente ouve essa mensagem e é algo difícil de lidar. É algo que faz com que haja uma certa tremedeira em nós. E a Bíblia diz claramente, olha, toda autoridade humana foi instituída por Deus. Isso é inescapável. Se nós cremos que há um Deus que conduz a história, ele levanta e ele derruba. É ele quem coloca em posições e ele quem tira. Ele quem faz as coisas acontecerem. E a Bíblia claramente diz, toda autoridade humana foi instituída por Deus. Portanto, ser insubmisso a uma autoridade humana é também uma forma de insubmissão ao próprio Deus. E você ouviu isso, não é? Eu sei que é difícil porque eu falei desde o início, o pecado da insubmissão está no nosso coração, é ele que começa a jornada da nossa história. Agora, é claro que a Bíblia nos dá caminhos e limites. E há algum limite muito claro. E qual é o limite? A nossa submissão vai até onde a autoridade não nos ordene fazer algo que seja contrário a Deus. Quando então uma autoridade nos faz ou nos ordena algo que seja oposto à autoridade e à lei do Senhor, então aí nós encontramos o limite onde nós não devemos, não podemos mais obedecer àquela autoridade. Pelo menos naquela situação em particular. E há vários exemplos na Bíblia sobre isso. Nós temos Faraó que ordenou que matasse todos os meninos israelitas. Vocês lembram disso? Porque ele tinha medo do crescimento daquela nação de escravos. E nós temos então as parteiras tomando uma posição quanto a isso. E elas não se submetem à autoridade de Faraó. Era a ordem, era a lei geral. Elas dizem, não, isso não. E elas dão um jeito delas ali. E a Bíblia diz que naquele jeitinho delas, não sei se de todo certo, ou enfim, mas elas salvaram muitas vidas. No que elas fizeram, Deus as abençoou. Elas não obedeceram à ordem de Faraó. Nós temos outras ocasiões na Bíblia. Me vem à mente aqui a história de Daniel, quando eles são dominados pelo Império Babilônico e Nabucodonosor então ordena que eles comam alimentos que são contra a dieta dada por Deus ao povo de Israel, contra a comida kosher, né, como eles chamam. E ele diz, não, isso aí não, isso vai contra o mandamento de Deus sobre mim. E eles decidem então fazer uma dieta especial e Deus os abençoa que naquela dieta eles ainda se mostram mais vigorosos do que os outros homens do reino. Nós temos um momento em que na sua loucura Nabucodonosor ele faz uma imagem de ouro de si mesmo e ordena então que os homens adorem, e os amigos de Daniel dizem não. E vocês sabem da história, não é? Mas nós temos ainda no texto de Daniel, nós temos, assim que o filho de Nabucodonosor falece, Dário, Medo-Persa, o rei Medo, ele então domina agora, e aí começa uma nova situação de império, e ele também, em algum momento, embora tenha colocado Daniel em um lugar de autoridade, ele, por inclinação ali dos conselheiros ao seu redor, e tentavam alguma coisa contra Daniel, ordena que nenhum homem ore ao seu Deus durante 30 dias. Daniel não podia ficar calado, ou simplesmente se submeter a essa ordem, porque era contra Deus. Ele abre a sua janela em direção a Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor.
Nós temos no Novo Testamento, quando Pedro e João, diante do Sinédrio, eles são anteriormente ali questionados, espancados, eles vivem toda aquela situação, e então o Sinédrio diz: olha, nós vamos deixar vocês irem, mas não falem mais no nome de Jesus. O que Pedro responde? Você pode mandar qualquer coisa, mas isso aí não. Porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque ia claramente contra um chamado de Deus. Então a direção bíblica é: obedeça às autoridades. As autoridades humanas são instituídas por Deus. Submeta-se a elas, até que elas te façam desobedecer a Deus. E então obedeça a Deus ao invés dos homens. E esse é o limite, então, daquilo que a Escritura vai nos ensinando sobre essa relação de submissão. Mas ainda assim a gente volta ao nosso contexto. Ainda assim, enquanto uma lei não vai contra aquilo que a Escritura nos ensina, ainda que eu discorde dela, ainda que eu não esteja feliz com ela, esta vem de uma autoridade que está sobre mim. E eu preciso, enquanto eu posso, me submeter. Porque qual é o propósito da submissão? E aí a gente vem para o terceiro ponto. Eu falei do princípio da submissão, dos particulares da submissão, e agora qual é o propósito da submissão? Verso de número 13, verso 15 e 16 diz assim, verso 13: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, verso 15 e 16, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então aqui nós temos o propósito da submissão. Veja, você nunca deveria temer as autoridades se você segue a lei, não é? Mas eu confesso, nem sempre eu sigo a lei, especialmente em relação ao trânsito. E aí quando eu estou dirigindo e assim, passa alguém da polícia ou do trânsito de Vancouver, alguma coisa mexe comigo. Eu estou ainda dirigindo certo, dentro do limite, está tudo bem, mas alguma coisa acontece ali. Porque eu sei que nem sempre eu estou debaixo da regra. E aquilo mexe no coração. Agora eu estou pegando uma coisa que é cotidiana, eu penso que não é só comigo, tá? Se for, eu confesso meu pecado aqui diante dos irmãos. Mas penso que não seja só comigo. Isso não alivia o nosso pecado. A gente está errando nisso. Não é porque coletivamente a gente faz isso que está tudo bem, não está? Mas o fato é que ainda isso gera algum temor, não é? Quando a gente vê alguma coisa acontecendo, alguma autoridade passando, isso não deveria ser assim. Não deveria haver temor se nós estamos debaixo da lei. Agora, existe um propósito vertical dessa ordem de Deus de submissão, e é, como diz o verso 13, por causa do Senhor. É por causa do Senhor. Por que eu me submeto às autoridades? Porque eu gosto? Não. É porque eu honro ao meu Deus. Por causa do meu Senhor. Porque o Senhor me chama a fazer coisas que me são desconfortáveis às vezes. Porque eu amo ao Senhor. Porque eu quero servir ao Senhor no melhor que eu puder. Porque eu quero manifestar uma vida que brilha a glória do Senhor, que é perfeito. Por causa do Senhor, eu me submeto às autoridades. Em primeiro lugar, veja, não é exatamente por causa das autoridades, das pessoas, da boa índole delas, da justiça, da honra que elas têm, não.
Em primeiro lugar, é por causa do Senhor, por causa da honra que Ele tem, por causa da autoridade que Ele tem sobre mim. E porque Ele tem essa autoridade, Ele pode me convocar a fazer coisas que são às vezes desagradáveis, mas que eu preciso aprender a fazer para honrá-lo, para amá-lo. O Senhor Jesus diz: se você me ama, então cumpra os meus mandamentos. E por amor a Deus, por honra a Deus, então é que nós nos submetemos àquilo que Ele nos chama. Você sabe, né? Quando você... é difícil lidar com a questão de submissão. Eu penso aqui no contexto de pais com os filhos. Os filhos devem submeter aos seus pais. Mas eu sei que se você tem filho, toda vez que você der alguma ordem, algum comando ao seu filho, pode haver, no mínimo, alguma argumentação. Ah, mas não fui eu quem colocou isso lá. Ah, mas eu preciso fazer isso primeiro. Ah, mas não é justo. E coisas do tipo, não é? Então sempre vem alguma tentativa de desviar essa submissão. E às vezes os pais precisam tomar uma atitude de dizer algumas coisas, até para o bem, para a segurança dos filhos, e eles precisam aprender a obedecer de imediato. Imagina se você manda seu filho parar no momento de cruzamento e ele não obedece porque ele tem essa dificuldade em submissão. E acontece talvez uma fatalidade, alguma coisa terrível. Às vezes os pais precisam simplesmente dizer: ah, pai, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu disse. Porque eu mandei. E uma vez que eu sou autoridade sobre você, então você obedece. Agora, é claro, vejam, nós vamos ver os limites das autoridades também mais à frente, não hoje. É claro que você é um representante do próprio Deus e você não vai fazer isso para que você se vanglorie na sua autoglória, você não vai fazer isso porque você tem prazer em humilhar seus filhos, você vai fazer isso para educá-los, para ensiná-los a submeter, a se submeterem. E isso é tão importante porque na minha caminhada como pastor durante anos, eu sentei com pessoas em muitas ocasiões com histórias tristes porque essas pessoas não aprenderam a experiência da submissão. Algumas delas não se submeteram aos seus pais, algumas delas tinham dificuldade de submeter aos seus chefes de trabalho, outras dificuldade de submeter ao seu esposo, enfim, havia uma gama de coisas. E muitos problemas surgem na vida de alguém porque não aprende a submissão. E os pais têm o dever de educá-los, educar os nossos filhos à submissão. Há um grande autor americano que diz que há dois tipos de criança: o reclamão e o rebelde. E eles podem se misturar em alguns momentos. E ele coloca nessa visão mais negativa, mas ele não faz isso porque está fora da realidade. Porque a criança também precisa aprender a honrar os seus pais. Não é isso que o texto bíblico diz? Honra pai e mãe. E honra, eu já vou adiantar alguma coisa que eu ia dizer mais à frente, mas honra é mais do que obedecer. Porque você pode obedecer, mas com o coração bem... Agora, a honra é algo superior à obediência. E a palavra de Deus nos chama a honrar pai e mãe. Agora, se eu tenho como pai a autoridade de dizer faça isso porque eu mando, imagina a autoridade que Deus tem sobre mim. Hã? E se Deus está dizendo para o seu povo, submeta-se às autoridades, porque todas elas foram instituídas por mim, você pode argumentar o que for. Ah, mas Senhor, faça porque eu mando. E nós, como bons filhos de Deus, servos de Deus, deveríamos nos submeter. Agora, é difícil lidar com algumas situações, nós sabemos, quando a gente tem que pagar o nosso imposto de renda, não é?
houve um homem que mandou uma carta para a Receita Federal dos Estados Unidos. E aí ele escreveu a carta dizendo assim, olha, eu estou com dificuldade de dormir porque eu soneguei os impostos, então eu estou com o coração pesado quanto a isso, e junto com a carta tinha um cheque de $150. E aí ele diz assim, olha, eu estou com dificuldade de dormir porque eu soneguei e tal, então estou enviando esse cheque. E se caso eu conseguir dormir, eu envio o restante. Se caso eu conseguir dormir, eu envio o restante. Então a questão era assim, até onde eu encontro conforto no meu coração? Eu vou obedecer até onde eu encontro conforto no meu coração. Quando for desconfortável, não. E não é assim que a Escritura nos chama a fazer. Há um propósito vertical aí. E o propósito é porque Deus mandou, porque a autoridade de Deus, e porque eu faço isso para honrar ao meu Deus, diz o texto, por causa do Senhor. Agora, há um propósito horizontal também, porque o verso 15 diz, para silenciar a ignorância dos insensatos. Você sabe que as pessoas estão sempre observando a vida do cristão. Se em algum momento você falou a palavra, a expressão, eu sou um cristão, pronto, as câmeras vão virar para você. E as pessoas vão observar porque elas querem, por curiosidade, saber o que é ser um cristão. Saber o que significa esse tipo de transformação que tantos cristãos falam, né? Antes tinha uma vida, agora tem outra, né? Antes agia de um jeito, agora age de outro. Eles querem ver, eles querem observar isso. E não há nada de errado nisso, uma vez que nós somos chamados exatamente a mostrar essa transformação. Eu poderia dizer que a melhor apologética, a melhor defesa da fé pública é uma vida cristã bem vivida. É claro, você argumenta, eu já falei sobre isso, você proclama, você fala, você argumenta, mas as pessoas querem ver aquilo que você diz conectado com a realidade do que você vive. E quando elas veem isso conectado, então elas encontram algum poder nessas palavras. Elas ouvem falando, olha, existe transformação, existe perdão, existe renovo, mas se elas não veem isso acontecer, se elas não veem o amor brilhar, se elas não veem a glória de Deus se manifestar, aquelas palavras se tornam vazias. Agora, uma verdadeira defesa dessa fé que nós proclamamos se dá numa vida bem vivida, numa vida vivida como um bom cidadão, numa vida vivida como alguém que sabe se submeter e honrar aqueles que estão em cima, numa vida vivida como alguém que faz isso honrando ao seu Deus. Mas tal pessoa fez isso contigo, tal pessoa fez aquilo, você viu como ele falou com você e tal. E ainda assim você olha para o Senhor e diz, eu me submeto ao Senhor. E porque eu me submeto ao Senhor, eu me submeto a essa autoridade. Ela foi instituída sobre mim. E as pessoas vão olhar com certo espanto, às vezes com desprezo, com chacota, mas na sua angústia você pode perguntar para o Senhor, mas por que, Senhor? E o Senhor diz simplesmente, porque eu mandei. Aprenda a submissão. Aprenda a se colocar debaixo da submissão. O verso 16 vai dizer assim, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Olha, nós somos livres. E por que nós somos livres? Um dos aspectos dessa liberdade se dá naquilo que Pedro disse, nós somos uma outra nação agora. Nós estamos debaixo de um outro rei. E nesse sentido existe uma real liberdade, vamos dizer, em termos até políticos. Mas eu não posso usar dessa liberdade como motivo de libertinagem, se eu posso colocar assim. Eu preciso lidar bem com essa liberdade. Agora, há outro aspecto também.
Eu poderia dizer que a liberdade, ela não é contrária à submissão, porque às vezes na nossa cabeça a gente confunde as coisas. Não, mas se eu sou submisso, então eu não sou livre. Como é que eu posso ser livre e ser submisso? Olha, vamos entender uma coisa. Um barco, ele não vai ser dirigido na sua liberdade se ele for colocado numa rodovia. Ele precisa estar no mar. Um trem, ele não vai correr na sua liberdade se ele estiver numa rodovia. Ele precisa estar nos trilhos. E é nos trilhos que ele encontra a sua liberdade de trem. Nós somos criados por Deus e Deus estabeleceu algumas ordens e leis e direções para nos colocar no trilho por conta das nossas inclinações de rebeldia e pecado. E é quando nós nos colocamos nos trilhos daquilo que Deus nos chama é que nós vivemos a verdadeira liberdade. E essa liberdade se expande em vários aspectos. Colocando de forma bem prática para a gente. Se você sonega o seu imposto, e aí alguma carta do governo vem na sua caixa de correio, qual é o seu primeiro sentimento antes de abrir a carta? Ih, me pegaram. Passaram pela malha fina, não é? Eu não diria que essa sensação, ela manifesta uma real liberdade. Você achou que estava se livrando de algo, mas aquele algo vai te perseguir. E talvez vai te alcançar, e te alcançar com muita força. Não é? Se um esposo trai a esposa, ou a esposa trai o marido, você acha que alguém que trai vive realmente em liberdade? Supostamente, na sua cabeça, ele está tentando viver uma liberdade para fora do seu relacionamento. Você acha que isso é vida de liberdade? Se a esposa olhar nas mensagens de celular. A pessoa precisa contar sempre a mesma história e se lembrar que ela precisa contar aquela história, porque se ela errar um detalhe, pronto. Você acha que isso é vida de liberdade? Isso é escravidão. Então, aquilo que às vezes a gente pensa como liberdade, na verdade é o caminho da escravidão. E aquilo que às vezes a gente pensa que é escravidão, na verdade é o caminho da liberdade. Porque quando nós somos encaixados nos trilhos daquilo que o Senhor espera de nós, naquilo que nos educa, naquilo que nos leva para longe da rebeldia, então nós aprendemos a viver a verdadeira liberdade. E nós aprendemos a desfrutar da verdadeira liberdade. Então, enquanto na nossa mente que troca o bem pelo mal, mal pelo bem, acha que ser livre é praticar imoralidade, ou seguir para o caminho da libertinagem, ou abusar de forma maliciosa, isso é escravidão. Por outro lado, você se submeter à vontade de Deus, servir ao Senhor, amar ao Senhor, amar a sua esposa, amar o seu marido, amar os seus filhos, servir aos irmãos, isso é liberdade. Isso vai te caminhar para o caminho onde você se sente livre, de fato. Porque você está naquilo que o Senhor projetou para a sua vida, e para o teu bem, e para o bem do seu povo. E então, mesmo quando uma ordem como essa, que mexe com o nosso coração e traz temor ou tremor no nosso coração em relação às autoridades que nós bem conhecemos, vem sobre nós e nós lutamos rebeldemente contra elas, há algum problema aí. E eu, na verdade, não estou encontrando a liberdade que eu preciso no Senhor. A minha liberdade vai estar em me submeter à vontade do Senhor. E isso então nos leva à prática da submissão. Eu quero ler o verso 17. O verso ele diz simplesmente assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tratai todos com honra. Essa expressão já por si, ela é uma bomba para o contexto da época. Você tinha um contexto em que pessoas não eram tratadas com honra. Você tinha escravos, as mulheres eram desprezadas, as crianças eram como nada.
E agora Pedro vem e diz, olha, trate a todos com honra. Olhe para as pessoas e saiba que cada uma delas são uma manifestação da imagem de Deus. Elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Trate-as com honra, ainda que alguém esteja no estado deplorável. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Talvez precise de resgate, talvez precise de transformação, mas deve ser tratado com honra, não com desprezo, não como objeto. De qualquer forma maluca, não deve ser assim. Trate a todos com honra. Mais velhos, mais novos, crianças, trate a todos com honra. Esse é o chamado de Pedro aqui. Então ele fala sobre lidar com as pessoas. Trate a todos, olhe para os homens e vejam neles a manifestação da imagem de Deus, às vezes distorcida pela rebeldia, às vezes distorcida pelo pecado, pela imoralidade, é verdade, mas ainda assim está lá. Alguém criado à imagem e semelhança de Deus que precisa ser honrado e precisa ser resgatado, talvez de um estado deplorável, mas precisa ser honrado. Trate a todos com honra. Agora ele afunila e olha para os irmãos e diz, amai os irmãos. Amai os irmãos. Olhe para a família da fé. Lembre-se que somos irmãos. Ame os irmãos. Lembre-se daquilo que Jesus disse, que nós seríamos conhecidos por amar uns aos outros. Essa é a identidade do povo de Deus. O meu cartão de identidade, o meu ID espiritual, ele é o amor. Quando eu amo os meus irmãos, quando eu manifesto o amor no meio do povo de Deus, quando eu sirvo ao meu irmão que passa alguma dificuldade, quando eu falo, encorajo, aconselho, exorto, quando eu abro mão de um tempo livre para tomar um café com alguém, quando eu abro mão das minhas próprias necessidades para abençoar, às vezes, um irmão em dificuldade, quando eu amo o outro, então eu manifesto essa identidade que eu tenho e recebi em Cristo Jesus. Amai os irmãos. Ele diz, temei a Deus, temei a Deus. E claro, esse não é aquele temor de terror, mas é aquele temor de porque eu mandei. Vocês sabem, Deus é Deus. Ele é o nosso dono. Ele é o Criador e, portanto, a minha vida pertence a Ele. E uma vez que agora em Cristo Jesus eu tenho consciência disso, eu tenho a razão que a fé me dá disso, eu tenho a convicção que me vem pela graça, pelo Espírito, então eu preciso me submeter e temer ao Senhor. E então honrar ao Senhor, obedecendo às suas leis, servindo ao Senhor, sendo um bom cidadão. E por fim, Pedro diz então no verso 17, honrai o rei. Novamente, quem era o rei na época? Nero. E ele ainda diz, honrai o rei. Ele fecha o ciclo aí. Isso não significa que eles tinham que gostar de Nero. Não é esse o ponto. Isso não significa que eu goste da autoridade. Isso não significa que eu preciso concordar com tudo. Eu não preciso. Eu posso discordar de muita coisa. Mas isso significa que a maneira como eu vou tratar essas pessoas, a maneira como eu vou articular meu pensamento em relação a elas, precisa ser mudado. E enquanto houver uma lei, ainda que eu discorde, mas que não for contrária à lei de Deus, eu devo, por amor ao Senhor, me submeter a ela. Eu sei, eu falei que era difícil, eu disse, para mim é difícil pregar sobre isso, eu sei que para você ouvir isso é difícil, mas eu quero encerrar lembrando duas orientações que a palavra de Deus nos dá sobre como lidar com isso então. Nós temos Paulo dizendo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, ele diz assim, antes de tudo,
pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E o que eu preciso fazer? Ore. Ore pelas autoridades. Ore pelos homens que Deus colocou lá. Ore para que Deus mude ou molde, transforme, ou então que dê paz ao seu povo, independentemente de quem esteja lá. Novamente, Pedro, Paulo lidaram com Nero. Eu não quero ser tão repetitivo, mas eu preciso lembrar vocês disso. E eles disseram essas coisas naquele contexto, e nesse contexto que vivemos hoje, que não é tão assim, nós precisamos orar pelas autoridades que estão sobre nós. Nós temos a orientação em Jeremias, capítulo 29, verso 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Orai pelas autoridades, orai pela terra para a qual eu desterrei vocês, porque na sua paz vós tereis paz, diz o Senhor. Então nós precisamos orar pelo Brasil, nós precisamos orar pelos Estados Unidos, nós precisamos orar pelo Canadá, nós precisamos orar pela Europa, nós precisamos orar fortemente pelo Canadá. Foi a terra que Deus nos trouxe, a terra em que nós estamos agora. Vamos orar pelos nossos lá no Brasil, em Portugal, em qualquer outro lugar do mundo, sim. Vamos orar por eles, mas vamos orar por essa terra. Vamos orar pelas autoridades dessa terra. E vamos cumprir a vontade de Deus. Novamente, nem sempre nós gostamos, nem sempre concordamos, mas nós nos submetemos até que elas não nos ordenem algo contra Deus. Quando elas nos ordenarem, aí é o momento de nós tomarmos uma posição. E a posição que nós devemos tomar é: importa obedecer a Deus do que aos homens, ainda que isso incorra em perigo de vida para mim, ainda que isso incorra em perda dos meus bens, ainda que isso incorra em cadeia. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nossos irmãos morreram em submissão. Nós não devemos ser fracos e não honrar com a memória deles, servindo a Deus da mesma forma como eles fizeram no passado. Deus nos dê graça para isso. Vamos orar. Ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo a Tua autoridade, a Tua grandeza, e rogamos, ansiamos, ó Deus, pelo momento em que o único que reinará sobre nós será Cristo Jesus. Ó, que momento lindo, ó Deus. A nossa esperança é ver o nosso Rei frente a frente e servi-lo e viver com Ele, passar a eternidade diante do Senhor, ó Deus, é o que nós queremos. Mas enquanto estamos deste lado da eternidade, nós sabemos que o Senhor levanta autoridade sobre nós. Às vezes para o nosso juízo, às vezes para o benefício, mas acima de tudo para nos educar com submissão. E ó Pai, é algo difícil para nós, é algo que custa em nós, porque nós lutamos com essa rebeldia, e o Senhor sabe disso, quantas vezes somos rebeldes diante de Ti. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, mas nos ajude, Senhor, a vivermos diante da Tua vontade, a servirmos ao Senhor, a nos submetermos à Tua vontade, ó Pai. Mesmo quando não nos é agradável, mesmo quando nos é difícil, é custoso, nos ajude a submetermos à Tua autoridade. E honrarmos o Teu nome. E então honrarmos as autoridades que o Senhor coloca sobre nós, nos ambientes em que o Senhor nos colocar também. Nos abençoe, ó Deus, e nos ensine mais sobre isso nas próximas semanas. Que o Senhor nos dê graça para entendermos a realidade, ó Pai, daquilo que o Senhor quer de nós. E nos dê, ó Deus, poder pelo Teu Espírito, para vivermos essa realidade, para honrar o Teu nome,
para glorificar o Teu nome no meio, ó Deus, do povo que ainda não Te conhece, dos povos que não Te conhecem. E para que eles vejam, ó Pai, a glória de uma vida transformada pela Tua graça em nós. Queremos, ó Deus, orar por este país, ó Pai. Queremos orar, ó Deus, pelas mudanças que podem ou não acontecer, mas queremos, ó Deus, que o Senhor haja com o Teu poder e com a Tua misericórdia, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para mudar cenários, o Senhor é poderoso para mudar corações, o Senhor é poderoso, ó Deus, para mudar a sorte. Assim, ó Pai, na Tua misericórdia, nós oramos, ó Deus, por esse país, para que o Senhor derrame do Teu poder, da Tua graça, da transformação que este país precisa. E para isso, ó Deus, nós rogamos que o Senhor nos use. Nos use, ó Pai, nos levante como instrumentos afiados em Tuas mãos. Para que, ó Deus, honremos o Teu nome e façamos de uma forma adequada. Não por conta de decisões políticas propriamente, ó Deus, mas por honra ao Teu nome. Da maneira como o Senhor nos chama a viver, e que fazendo assim, ó Deus, nós mostremos para não importa o lado, aquilo que é servir ao Senhor, e o que significa viver uma vida transformada diante da sociedade, para a honra do Teu nome, para o bem do Seu povo, para o bem da sociedade em geral. Nos ajude, Senhor, usa-nos como instrumentos. Ó Pai, nós oramos pela paz nesse país, oramos pela paz, ó Deus, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, ó Deus, na África, no Oriente Médio, ó Pai, na Rússia, Ucrânia, ó Deus, oramos pela paz, ó Deus, em Israel, oramos pela paz, ó Deus, no Irã, oramos, ó Pai, porque o Senhor o nosso Salvador é o príncipe da paz. E se os povos se renderem a Ele, nós viveremos, ó Deus, a verdadeira paz. Nós queremos, ó Deus, que homens, mulheres, jovens, adultos, todos se rendam ao Senhor. Então usa-nos, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos para isso. Oramos em nome do nosso Senhor, que é Rei, que reina sobre céu e terra, a quem nos submetemos acima de tudo e de todos. Nosso amado Senhor Jesus. Amém. Ficar de pé? Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Possamos cantar com gratidão pela fidelidade e a bondade do nosso Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sua doce voz que me guia até ao fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus, pois Ele é fiel. És fiel em todo tempo.
tua bondade me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá mais uma vez, tua bondade me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor, eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor, porque Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Amém. Pai, te agradecemos, porque a tua bondade, Senhor, nos segue todos os dias. Teu amor nos sustenta, a tua graça nos fortalece, Senhor, todos os dias. Teu Espírito que nos guia, possamos viver, Senhor, para te glorificar todos os dias, te agradecer por essa tão grande bondade que nos segue todos os dias. Muito obrigado por essa noite. Nos conduz em paz aos nossos lares. Te agradecemos mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu só quero deixar alguns avisos antes de dispensá-los. Amanhã vai ter o encontro das mulheres aqui na igreja, então se você fez a sua inscrição, você é bem-vinda. Senão eu não sei o que fazer. Nós temos o nosso acampamento que vai ser entre os dias 8 e 10 de agosto. Acampamento do Portuguese Ministry, do nosso ministério em português. Então, dos dias 8 e 10 de agosto. Agora, fiquem atentos às datas de inscrições. Nós conseguimos esse ano mais cabins, então nós temos 12, certo? E nós vamos, então, abrir para mais pessoas, mas tem bastante gente interessada. Então, fiquem atentos às datas de inscrição e quando você souber, não demore para se inscrever, porque provavelmente as datas ou as vagas serão preenchidas rapidamente, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Bom, Deus abençoe a todos, espero vê-los no domingo, tenham um ótimo fim de semana, que vocês tenham agora um tempinho de descanso, abrace teu irmão, passe um tempo, desfrute da comunhão, Deus abençoe, até mais.